Boa tarde a todos, um prazer enorme estar aqui com vocês novamente. Estava morrendo de saudade de cada um. Um beijão enorme no coração de cada um de vocês, tá certo? Hoje nós vamos falar um pouco da aula de geografia sobre as cidades brasileiras, certo? Porque as cidades brasileiras, elas geralmente são as cidades que surgem de forma espontânea. Elas aparecem através de pequenas formações de povoados que eles crescem ao redor de um centro, certo? Como Campina Grande. Campina Grande, os tropeiros eles vão passando de uma cidade para outra, chegavam ali no Açude Velho, eles se concentravam para fazer questão de lanche, descansaram um pouco, alimentar os animais, e aí começou o povoamento da cidade, certo? Então, por isso é muito comum no centro histórico da cidade termos a preservação de praças, igrejas, monumentos históricos e entre outros. Por quê? Isso aqui vai garantir a história da cidade, vai preservar ainda mais a história da cidade cada vez mais. Se eles vão preservar uma praça, um monumento histórico, vão preservar uma igreja antiga que tem ali naquela cidade, então eles estão o quê? Fazendo com que a história esteja ali, permaneça ali, não se acabe. Então, o surgimento da cidade começaram a partir daí, tá certo? Só que nós temos dois tipos de cidades. Tem algumas cidades que elas são cidades chamadas de cidades planejadas. Como é cidades planejadas? Cidades planejadas, elas são projetadas e construídas depois. Elas são desenhadas, certo? Faz um projeto dela para depois elas serem construídas, tá bom? Então elas fazem o que em relação a isso aí? Vai envolver muitas questões e muitas estruturas com ela, certo? Então ela tem que ter uma estrutura e uma organização, só que nessa estrutura e organização, quando eles começam a desenhar a cidade, eles têm que ver que tem que ter o saneamento básico adequado no local certo. Não é em qualquer local que vai colocar rede de esgoto, ele já tem um local determinado para fazer isso. Tem as indústrias, os parques, as escolas, transporte e larguras de rua. Então tudo isso daí são as cidades projetadas. Mesmo sendo cidades projetadas, isso não impede que no futuro ela venha a ter alguns problemas de infraestrutura. Então, com o passar do tempo, as cidades que são planejadas, elas estão sujeitas ao processo de crescimento urbano, muito acelerado, trazendo vários problemas para a cidade, como também a falta de serviço público, certo? Então, vai ter a falta de infraestrutura, vai prejudicar a saúde, vai ter a prejudicar a escola, né? Postos médicos. Então, com o surgimento mais ainda das cidades projetadas da população, vai acabar faltando esses serviços aí para a comunidade. Então, lá no livro de vocês, lá na página 3, está mostrando aqui que no surgimento da cidade tem aí a construção da histórica religiosa, que é de São Paulo, né, que fica em São Paulo. Então tá mostrando aí para vocês o que? A construção do centro histórico. Então é tanto que a gente ama quando vai viajar, fazer alguma viagem e conhecer o centro histórico da cidade, que é a coisa mais linda de se ver. Embaixo a gente tem o Forte dos Reis Magos, que foi construído no século XVI e que está no Rio Grande do Norte. Então aqui tem dois exemplos para vocês verem que na formação da cidade, o centro histórico ele começa a fazer parte de toda a história da cidade, tá bom? Já na página 4, com as cidades planejadas, a gente tem algumas cidades que são planejadas aqui no Brasil. Entre elas nós temos, lá na página 4, nós temos Aracaju, que fica em Sergipe. Nós temos Belo Horizonte, em Minas Gerais, Goiânia, que fica em Goiás, Maringá, que fica no Paraná, Palmas, que fica no Tocantins, Teresina, que fica no Piauí. Mas nós temos outras cidades também, além dessas aí.
E um exemplo delas é a cidade de Brasília, a Fundação de Brasília. Na página 5, está mostrando aí que a Fundação de Brasília, ela se deu de acordo com o projeto de arquitetônico de Luiz Costa e Oscar Niemeyer, certo? Eles traçaram o projeto de Brasília como se ela fosse um avião. Uns acham que ela parece uma borboleta, outros acham que ela parece um avião. Então, ó, eles construíram aí, fizeram todo o projeto, certo? E ela parece aí, ó, com um pássaro, uma borboleta, um avião. Então, é uma cidade projetada. Por quê? Ao redor dela ficam as casas, as fábricas, certo? E no centro dela todinho deixaram para ficar a parte histórica do nosso país, que é onde fica quem? Os governadores, os senadores, é onde fica o presidente, certo? Então tudo isso aí é uma parte política do nosso país, uma parte muito importante da nossa história, tá bom? Então o que é que vocês irão fazer agora? Irão fazer a leitura do livro, do texto, das páginas que a gente viu agora, e irão responder as questões da página 6, 7 e 8, baseando-se em todas as informações que nós tivemos agora, tá bom? Então, um beijão enorme para cada um de vocês, que o Senhor nos abençoe cada vez mais, que nosso dia seja maravilhoso. Sabemos como é difícil estar nessa pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo, mas devemos agradecer a Deus por todos nós estarmos bem, tá bom? Então, lembre-se, as cidades brasileiras, elas têm uma história. Cada cidade ela tem uma história, uma criação da sua história. Ela não foi feita por acaso, ela tem lá a sua fundação. Então, um beijo e até já!